Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Ai, as maravilhas das democracias ocidentais que nos permitem a nós, cidadãos, dizer aquilo que nos vai na alma, que permite, por exemplo, àqueles que são artistas, pensadores, criadores, utilizar a sua criatividade, brincar, fazer de conta e dizer aquilo que também corre nas suas veias criativas. Só que não. Só se eu estiver a falar de uma qualquer sociedade utópica que existe, mas deve ser na mente não de quem esteja nas sociedades ocidentais atuais, porque na realidade, até neste momento, aquilo que assistimos é uma fase de absoluta censura, perseguição e mesmo a inibição da criatividade de alguns. Basta olhar para os mais recentes perseguidos pelo famoso lápis azul de 2025. Estou a falar dos comediantes. Muito boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. E sim, comediantes, aqueles que nos fazem rir, aqueles que nos provocam, aqueles que de alguma forma espicaçam e mesmo ofendem algumas das nossas convicções, sempre no intuito de nos fazer rir. Olhamos para aquilo que está atualmente a acontecer em Portugal, onde um grupo ironicamente chamado Anjos, está em tribunal a processar precisamente uma criadora, neste caso uma comediante, que fez uma paródia relativamente a este grupo musical, e estou a falar de Joana Marques. E o que falar, por exemplo, do país de maior número de cidadãos de expressão portuguesa, o Brasil, que recentemente o Ministério Público deu ordem de prisão, 8 anos de prisão, a um humorista também, ele que foi encontrado nas malhas da censura, Léo Lins, de seu nome, que num espetáculo chamado Perturbador acabou por brincar e fazer humor com tudo. Deixe-me só olhar, fez humor com os homossexuais e os idosos, brincou com os evangélicos e com os judeus e pelo meio ainda teve tempo para gozar com alguém como eu, está um bocadinho mais anafado. Eu acho que Léo Lins não devia ter sido preso. Devia ter recebido o prémio de diversidade e inclusão. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje é alguém que conhece bem, infelizmente, não é? Os meandros daquilo que é a censura, a perseguição jornalística e, muitas vezes, inclusive, o calar ou inibir a informação de chegar a todos nós. É o Sérgio Tavares, criador do canal Sérgio Tavares. Olá, Sérgio, boa noite. Obrigado uma vez mais por estares aqui connosco. Ainda antes de irmos a este tema, obviamente eu tenho estado em pulgas à espera do teu mais recente trabalho, que está já a ser ultimado. Exatamente, João Nuno, muito obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui neste programa que devia dar em prime time nas televisões, porque é dar a voz ao povo e sem narrativas, sem propaganda. O documentário da Fake Judge está na fase de conclusão, era para ser lançado em maio, mas devido às últimas atrocidades todas que estão a acontecer no Brasil, está a ser atualizado e como eu tenho uma recolha tão exaustiva de depoimentos, são mais de 30 horas de entrevistas, está aí a ser a dificuldade para acabar, porque tem que ser resumido numa hora e meia e é um documentário em inglês, depois vai ser traduzido nas outras línguas e que se prevê que tenha um público de mais de 70 milhões de pessoas a ver, portanto a expectativa é muito grande. Posso já spoiler que está a ficar como eu quero.
Lá está. Quando se é criador, as coisas são ditas e feitas como o criador quer. Olha, e Sérgio, e vamos a esta nova fase, que é nova só em Portugal, não é? De alguma forma, mas que nós já comentámos, já falámos um bocado sobre isto, e é de facto esta perseguição à liberdade de expressão, e neste caso até liberdade de criação. Sim, é assim, a liberdade de expressão, eu defendo a liberdade de expressão, seja de que maneira for. Por exemplo, a Joana Marques, falámos aqui, já fez 6 programas sobre mim. Eu acho que sou o recordista em Portugal de programas e falo com ela, já a conheci, falo com ela naturalmente, porque assim, houve situações de programas que ela fez que eu até me pus a jeito. Outras, ela quis pegar, ok, faz parte. Agora, atacar uma pessoa judicialmente por dizer piadas, por fazer comédia, não. Eu cresci a dizer piadas de alentejanos, de gordos, de magros, de carecas. De loiras. De loiras, do Samora Machel, de tudo. E não é por isso que o mundo acabou, não é? Eu acho que se está a entrar num caminho da estupidez. E depois é uma estupidez que se tu... Imagina que a liberdade é relativa. Eu não gosto de carne, mas não me importa que tu comas carne. Mas para esta esquerda e para estes globalistas, eu não gosto de carne, então mais ninguém come carne. É assim que eles agora eles agem. Portanto, agora sob a bandeira da equidade, da não discriminação, etc, castigam-se humoristas como no Brasil, o Léo Lins, 8 anos, mais uma multa pesadíssima. Por dizer piadas. E cá em Portugal, esta situação dos anjos, mas tivemos essa censura toda, como tu falaste, claro, na pandemia, a censura que temos, mesmo agora política, sobre temas... Da guerra, por exemplo, na Ucrânia. Da imigração também, do lobby LGBT também. Não se pode dizer nada, são os coitadinhos, porque parece que a eles não lhes chega a ser respeitados, então agora têm que ser adorados e amados por todos, quando as coisas não são assim. E, portanto, estamos a entrar num ponto em que temos Cristina Ferreira, que é a maior apresentadora portuguesa, a dizer que temos que regular as redes sociais. Tivemos o anterior presidente da mesa da Assembleia, o Augusto Santos Silva, a dizer temos que regular as redes sociais. Para quê? Para serem eles os donos da narrativa. Temos Pedro Sánchez, o presidente do governo espanhol, a querer regular as redes sociais, mas não regula a mulher que está metida em vários casos de corrupção, bem como alguns membros importantes do seu partido, ou quando muito também governo. Mas não achas que, de alguma forma, ao ouvir certas pessoas preocupadas com a liberdade de expressão, há uma certa ironia? Ou seja, aqueles que antes quiseram calar alguns estão a ficar preocupados porque podem eles mesmos vir a ser calados. Ironia e hipocrisia. Por exemplo, o Ricardo Araújo Pereira, que veio agora muito indignado com esta condenação do Léo Lins, é o mesmo que censura diretamente mais de 1 milhão de portugueses que votaram no Chega. Por exemplo, estou a dar aqui um exemplo muito concreto. E os mesmos que defenderam também essa perseguição e essa censura na pandemia, agora, sobre piadas, já estão muito incomodados. Quando na pandemia mexia com a nossa saúde, mexia com as nossas liberdades, com os nossos direitos fundamentais, e eram questões legítimas, eram coisas que mexiam até com as crianças, com a família, e não se podia questionar nada, e eles achavam muito bem censurar e calar-nos. E agora temos partidos políticos que até estão a votar contra o tratado pandémico. Exatamente, a Iniciativa Liberal e o Chega a dar... E o tempo, as evidências deram-nos razão em quase tudo, que devia ter cuidado com os vulneráveis, mas não justificava aquela palhaçada, aquela privação dos direitos, cujos estados de emergência foram todos inconstitucionais. Mas Sérgio, até podíamos estar errados. O calar as pessoas é que... Exatamente, porque era uma coisa nova para todos. Agora, calar diretamente um lado e silenciar, perseguir, difamar, aqueles iam só mais longe, não era só calar, era difamar, perseguir de uma maneira implacável. Foi aí que muitos de nós percebemos, e havia pessoas que nem estavam nem despertas para esta questão da agenda globalista, etc. Foi aí que acordaram, passa-se alguma coisa, porque para nos calarem assim com esta ganância toda, alguma coisa se passa. Então essa é a hipocrisia que nós vivemos, e o Brasil está muito pior, porque no Brasil já estão agora a votar decretos-lei de censura, os ministros do STF, o Lula da Silva, porque as redes é a única forma do povo falar e dizer a sua opinião. E mesmo assim são perseguidos e recebem, mandam derrubar as contas, etc. Porque se nós pensarmos de onde é que vem a narrativa única das televisões, as televisões estão todas compradas a 100%, corrompidas, pertencem a 5 grupos de informação a nível mundial, estão todas, por isso é que eles falam todos a mesma linguagem, alterações climáticas, pandemia, guerra, tudo. O que é que resta ao povo? Olha isto, programas como este, o povo a falar, e as redes sociais. Então o que é que eles têm que fazer? Qual é a urgência agora deles? Regular as redes sociais. Mas deram-se mal, porque existe Elon Musk que nos abriu, por exemplo, o X
o antigo Twitter, que aquilo era um horror de censura. Eu próprio tinha perdido a minha conta lá e eu atrevo-me a dizer que as eleições dos Estados Unidos não tinham tido o resultado que tiveram se existisse ainda um antigo Twitter, porque aquilo perseguia mesmo um lado, virava a balança toda para o outro, mas agora com o X livre, o Facebook também desanuviou um pouquinho, o próprio YouTube já não está tão apertado, num efeito dominó, porque as pessoas começaram-se a virar para as redes alternativas, Rumble, Telegram, etc. Sim. E, portanto, é por isso é que eles estão a perceber que estão a perder o controle da narrativa, porque as pessoas cada vez menos acreditam nas televisões, cada vez mais. Tu falas que as pessoas na rua, não, as televisões dizem não, o André Ventura perdeu os debates todos, não, claro que não. E as redes sociais passam a ser o meio de informação da maioria das pessoas, principalmente os jovens. Mas isso também é um desafio, Sérgio, porque, por exemplo, nem todos são Sérgio Tavares, nem todos os programas são Isto é o Povo a Falar. Ou seja, seria necessário, por exemplo, e há quem defenda, não sei qual é a tua opinião, mas acho que é interessante também no contexto daquilo que estamos a falar, que é quem tem uma conta nas redes sociais é responsável por essa conta, ou seja, identificar a pessoa, por assim dizer, porque preocupa-me mais aquelas pessoas que criam contas falsas ou perfis falsos e depois dizem, obviamente, atrocidades. Tivemos o PS, teve 40 mil contas falsas para andar ali a condicionar as alterações, etc. E temos muitos haters, muita gente que é paga até por agentes do governo para descredibilizar, para ir comentar os nossos posts, para nos deitar abaixo com contas falsas. Aí concordo que cada conta devia ter o seu nome, devia ser especializado, ter uma identificação para sabermos quem é quem. Aí concordo. Eu, por exemplo, as minhas contas estão todas lá certificadas, toda a gente sabe que sou mesmo eu. Porque aí é importante, sim, porque assim, até porque se alguém passar um limite, e há limites... E até para a nossa própria defesa, para que não utilizem as nossas imagens ou a nossa imagem. Como fazem tantas vezes com perfis falsos. E depois há limites. Ainda há 2 semanas eu denunciei um caso do Pedro Frazão, deputado do Chega, que um DJ foi lá comentar numa fotografia que ele está com os 8 filhos, deviam morrer todos. E eu fiz uma peça a denunciar isso, porque aí já se passou um limite ético e moral que não é difícil de identificar. Agora, piadas não, como aconteceu com o Mário Machado, do 1143, pode ser nazi, pode ter as suásticas todas, não gosto nada daquilo, mas ir apanhar 2 anos de prisão só porque disse uma piada, que é prostituição forçada das gajas do Bloco, era uma piada, apanhar 2 anos de prisão, por amor de Deus. Ele apanhou pelos antecedentes e pela pessoa que é. Mas agora vamos ver quanto tempo o que é que vai acontecer a este DJ, por exemplo, que desejou a morte de 8 crianças. E olhando, por exemplo, e voltando a este caso dos Anjos e da Joana Marques, por exemplo, vemos um outro órgão de comunicação social independente, que é o Página 1, liderado pelo Pedro Almeida Vieira, a ficar surpreendido que os Anjos queixam-se, mas tiveram o ano de maior faturação das últimas décadas, creio eu. Exatamente, eu li essa matéria. Aliás, eu jantei com o Pedro Almeida Vieira esta semana. Eles queixam-se de imensas coisas, que lhes apareceram borbulhas, de uma série de situações, mas foi de facto o ano mais rentável. É assim, uma parte de mim até gostaria de ver a Joana castigada, mas não é por nada, é só por uma pequena vingança pessoal dos 6 programas. Mas eu não concordo com o que os Anjos estão a fazer, manifestamente, porque a piada é piada. Eu próprio digo montes de piadas de tudo e mais alguma coisa, mas depois respeito essas pessoas. Eu respeito, frente a frente respeito. Agora, eu acho que temos de ter a liberdade para dizer piadas. Eu acho que eles querem um aproveitamento ali porque ficaram muito magoados, sentidos de os criticarem, porque eles são os perfeitinhos com a sua voz, e fez paródia, eles ficaram... Ou seja, não levaram na desportiva como eu levei os 6 programas da Joana Marques e quiseram-lhe dar uma lição. Eu acho mal e acho que... Se acontecesse alguma coisa à Joana, era um precedente perigoso? É perigoso por mais que se odeie ou que se goste da Joana, e ela tem algumas coisas até tem piada, noutras ela é muito irritante, muito enervante. Eu já lhe disse pessoalmente. Mas isso faz parte. De todos nós, gosto de todos os humoristas que ouço, não é? Exatamente. Olha, como o Ricardo Araújo Pereira, que eu gosto das piadas dele, mas não gosto dele como pessoa pelo falso que ele tem se mostrado ser. E não só, por exemplo, eu penso que todos nós, em determinados momentos da nossa vida, gostamos de coisas que depois
se transformam. A mim, gostei da vida de Brian dos Monty Python. Passado uns anos, por força da transformação também da minha mundivisão, aquilo já não tem a piada que tinha. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer é regular uma coisa que na realidade até é viva, se transforma dentro da vida das próprias pessoas, não achas? Mas depois os mesmos que criticam essas piadas são aqueles que vêm chamar fascistas a quem defende a liberdade, a quem defende o livre-arbítrio, por exemplo, nas pandemias, nas vacinas, etc. Percebes aqui o contrassenso? Eles é que nos querem tirar a liberdade de expressão, a liberdade de dizer piadas sobre tudo e mais alguma coisa, e depois nós é que somos... Alguns deles estão a beber do seu próprio veneno. Sem dúvida, sem dúvida. Não, e é uma hipocrisia. Tu viste, por exemplo, estes escândalos todos que houve agora em torno do ator que foi agredido. Ainda ontem um polícia foi brutalmente... levou facadas e não sei o quê, está muito mal. Não vais ver ninguém na rua preocupado com esse polícia, ninguém se preocupa com o motorista do autocarro, que também sofreu quando houve aqueles tumultos daquele caso que houve. É uma hipocrisia gritante. E depois chamaram extrema-direita ao rapaz que bateu ao ator, que nem sequer tem nada a ver com extrema-direita. Aliás, chamam-lhe neonazi, porque eles agora extrema-direita já não pega. Já reparaste que a extrema-direita já não mete medo a ninguém? Exatamente. Eles agora estão a mudar os termos para neonazis. Vocês reparem-se que os próximos meses as notícias vão bater muito. Neonazi, neonazi. Porque o extrema-direita, malta, está-se a cagar, literalmente. É quase que é uma medalha ser chamado de extrema-direita, porque significa ser conservador, defender a família, a liberdade, o bem. Portanto, eles agora mudaram. Foi como a história da pandemia, que já não vendia, passaram para as alterações climáticas. As alterações climáticas também não está a dar o medo que eles queriam, então agora tem guerra, kit de sobrevivência. Há sempre manter medo nas pessoas, medo e as pessoas preocupadas. E também agora preocupação com o que é que dizem, porque se dizem uma piada que não devem, se dizem alguma coisa que não agrada ao sistema... Olha, e crees que é por causa disso e por causa desta desequilíbrio, digamos, no campo de jogo, que Trump ganha eleições, Orban, apesar das dificuldades, continua no poder, vemos na Áustria, vemos Meloni, vemos na Polónia... Na Holanda também. Exatamente. A UFD também a crescer muito em todo lado. Milei na Argentina. Aliás, o fenómeno é global. Porquê? Porque tem a ver com o princípio. As pessoas perderam mesmo a crença nas televisões. Completamente. Porque aquilo que as pessoas ouviam e viam na televisão não era aquilo mesmo, não era o mesmo que sentiam. Espera, eles estão-me a dizer isto, mas eu não sinto, as coisas não são assim. E essa desconfiança está cada vez maior. E agora entre os jovens. Eu estive agora a acompanhar as eleições legislativas na rua, nas arruadas, e os jovens, mas completamente televisão, nem pensar. Por isso é que eles querem regular as redes sociais. E em Portugal, qual é o partido mais forte nas redes sociais? É o Chega. Domina o TikTok, domina o Instagram, domina tudo. Então eles têm que calar ali o Chega, porque já perceberam pela televisão, por mais que chamem de xenófobos, de racistas, de extrema-direita, não vai lá nenhum. Eles só crescem. Então é por ali que vão atacar para calar esse lado. Mas deixa-me só aqui voltar aqui à questão do Leo Lins, porque os crimes que são imputados ao Leo Lins, que dão 8 anos, ele fala de crimes sobre crianças, sobre etc. Mas, por exemplo, no Brasil, criminosos que tenham cometido efetivamente esses crimes com crianças, etc., apanham menos do que ele que apanha por dizer piadas. O ator... Exatamente. A maior parte desses crimes apanham 5, 6 anos de estupro, de violação, etc. E ele apanha 8 por dizer piadas sobre isso. Estás a ver aqui a ironia? Epá, é estúpido, é ridículo. Olha, mas é um mundo distópico, como tu disseste na introdução. Não achas de alguma forma, Sérgio, aquilo que se vive no Brasil é o STF a querer manter-se à tona e controlar, digamos, a realidade da sociedade brasileira? O Brasil é o expoente máximo da ditadura disfarçada. Em nome da democracia... A suposta democracia, eles atacam os pilares todos, atacam a Constituição, os direitos, tudo. O Brasil é um caso muito específico, porquê? Porque o Poder Judicial praticamente legisla, governa, faz tudo. Eles tiraram um ladrão da prisão, o Lula, porque o Lula nunca foi descondenado, arranjaram um pretexto completamente absurdo a dizer que o tribunal que o tinha condenado não tinha... tinha que ser noutra jurisdição. Exatamente, não tinha competência para tal, e como passou os 75 anos de idade, está livre. Tumba, tiraram. Tornam o Bolsonaro inelegível por um pretexto que não tem nada a ver, porque se reuniu com os embaixadores, afastam os opositores políticos de direita, um por um, os principais, e ao mesmo tempo levam os outros ao colo. E depois estão a promover uma censura também atroz, porque lá eles mandam derrubar mesmo as contas uma por uma. A maior parte dos grandes nomes do Brasil, todos têm as suas contas sinalizadas. Aliás, eu próprio estive detido no Brasil por causa das minhas redes sociais, por causa da minha opinião, por ter entrevistado o Bolsonaro, que numa live que teve quase 100 mil pessoas ao vivo, e uma semana depois chego lá, olha, agora encostas aqui,
Porque tu aqui é o Brasil, aqui não é a Europa. Estiveste lá umas quantas Tive umas 4 horas, e só saí porque eu não comentei. Foi o meu advogado que o Bolsonaro me arranjou. Disse-me logo, Sérgio, não comentes, porque se repetires aqui em solo brasileiro, és capaz de ter problemas, és capaz de ser levado e tudo mais, diz só que não comentas. Mas também tive sorte porque antes de me levarem para a esquadra, naquele tempo em que eu estava, em que me levaram só o passaporte, eu fiz logo uma chamada para não sei quantas pessoas, publiquei um vídeo que ficou logo viral em todo lado, e isso chegou às televisões. Então, quando eles me levam para a esquadra, a minha cara já está nas televisões todas. E então, eles perderam ali um bocadinho depois a mão na coisa, e daí depois serem obrigados a soltar. Olha, chegaste a entrar em contacto com alguma entidade oficial portuguesa no Brasil? Da Embaixada Portuguesa ligou-me logo na hora. Esse caso também vai aparecer no meu documentário. Consegui reproduzir toda essa situação com a inteligência artificial de uma maneira tão real que eu, quando vejo, caem as lágrimas. Porque foi uma coisa que me deixou mesmo preocupado, porque eu não sabia se ia voltar para Portugal. Eu estava ali sozinho às 7 da manhã com uma mochila às costas, sem saber se ia voltar a ver a minha família. Na América Latina, estes gajos vão me levar para uma carrinha, vão me matar, vão me fazer desaparecer. O que é que se passa? A fazerem perguntas, a tirar fotografia de lado, de frente, como um criminoso. Como se já estivesse a ser identificado. E o que é que achas das eleições? Porquê é que tu dizes que as eleições não sei o quê? Porquê é que tu achas do ministro não sei o quê? E eu, eu na minha cabeça, mas o que é que isso interessa, meu? Pronto, então eu tive mesmo medo, e depois, passado 4 horas de estar a passar por esse drama, estar numa multidão, numa Avenida Paulista com 1 milhão de pessoas em lágrimas, a falar, a fazer um discurso, daí este documentário é o cumprir essa promessa. Porque, de alguma forma, essa tua detenção à chegada ao Brasil também alavancou, por assim dizer, essa manifestação, no sentido em que ver um cidadão estrangeiro que vinha participar na manifestação ser detido motivou ainda mais. Muito, tornou-me um herói, porque a Avenida Paulista estava tão cheia, tinha 1 milhão de pessoas, estavam lá desde as 3 da manhã. A minha detenção foi às 7 da manhã e eu fui só solto por volta do meio-dia. Então, nessas horas todas, as pessoas estavam todas a acompanhar tudo, porque estavam ali à espera, não tinham nada para fazer. Então, quando eu chego e subo ao trio elétrico, depois daquela situação toda em que, no momento, estou a ser tratado como um criminoso, depois sou levado para o Palácio dos Bandeirantes, onde estava o Bolsonaro, o governador de São Paulo, os senadores todos, estou num buffet presidencial, onde eu digo, o que é que me está a acontecer, meu? Ainda agora estava aqui recluso, agora estou aqui num banquete ao lado de um homem que eu adoro. E de repente entro na Paulista, subo naquele trio elétrico e a multidão toda... Porque a minha cara já estava esborrachada em todos os jornais. A reação que eu tive foi chorar. Só que o que é que fizeram? Dão-me um microfone para a mão. E foi aí que eu disse mesmo, eu prometo que eu vou levar o vosso grito de revolta ao fim do mundo. E o documentário que eu estou a fazer da Fake Judge é o cumprimento dessa promessa. Assim que eu terminar o documentário, eu vou até fechar o tema Brasil e continuar as minhas lutas em Davos, contra o Fórum Económico Mundial, contra a Ursula von der Leyen, contra estes globalistas todos, os Bill Gates, contra os corruptos aqui em Portugal. Porque eu tenho essa promessa para cumprir e, felizmente, já está perto do fim. Eu no mês passado, na Índia, que foi o 10º país, isto foi gravado em 10 países, na Índia, no último país, quando eu carreguei pela última vez no botão de gravar, eu estava sozinho, lá em frente ao Taj Mahal, no jardim, silêncio incrível, não me esqueço essa imagem, caíram-me tantas lágrimas. Foram 10 meses sozinho a gravar pelo mundo inteiro, e quando eu carreguei pela última vez no REC, eu nem acreditei. Muito bem. Olha, Sérgio, e porque utilizaste um adjetivo que descreve a tua imagem de Bolsonaro, deixa-me colocar em cima da mesa outra coisa. Será que as pessoas, ou digamos estes sensores modernos, têm a noção de que fazem com que até pessoas que não gostem de Bolsonaros, de Trumps, de Venturas, digam assim, não, desta vez, só por esta vez, eu vou votar nestas pessoas? Sim, sem dúvida, porque as pessoas, bem ou mal, vão percebendo que alguma coisa de errado se passa, mas por razões diferentes. As famílias pelo ataque aos seus filhos, com esta ideologia woke, que é a ideologia de género, os agricultores pelo ataque da União Europeia às suas terras, ao seu trabalho, os amantes da liberdade pelo ataque pandémico, cada um, os jovens pela dificuldade em ter uma casa, um emprego, etc. Por diferentes razões as pessoas vão despertando. Agora, o que é preciso? É alguém que une aos pontos e que perceba, atenção, isto está tudo ligado. Esta imigração desregulada, quem financia esta gente, estas agendas woke, a agenda do medo climático, do medo pandémico, está tudo interligado. Tem tudo gente lá em cima que está forçosamente, de propósito, a organizar estas coisas. E aí que entram pessoas como eu, que tentam ir desvendando, não quero que pensem como eu, mas vão mostrando outras realidades e tentando unir os pontos, que é para as pessoas também depois por elas próprias
próprias irem pesquisar, sozinhas irem ver, e tens cada vez mais gente a pesquisar. Sim, Dou-te um exemplo. Antes de 2020, as pessoas no Brasil manifestavam-se muito também contra o sistema, mas nem sabiam o que é que estavam a manifestar. Era esquerda, era direita. Tu agora vais lá, falas com as pessoas, e eles falam-te na família, na ideologia de género, na farsa pandémica, na farsa climática, na imigração. Eles falam tudo, eles já sabem. Falam em Jorge Soros, falam em Bill Gates, falam em Ursula von der Leyen, já sabem quem são os responsáveis. Isso é uma vitória, porque ainda no caminho eu estava a dizer isso. A janela do Covid eles foram com tanta sede ao pote que despertaram milhões de pessoas. Eu sou o exemplo, eu não estava nem aí. E agora sou um ativista até o último dia da minha vida. Até o último. Acho que, inclusive, a meio do caminho, houve pessoas que despertaram. Despertaram, mas alguns dolorosamente, porque, como claro. Muitos meus amigos me dizem, pá, Sérgio, afinal tinhas razão. Se eu soubesse, não tinha... Se eu soubesse, não tinha posto okay. aquela coisa. Olha, vamos só aqui a uma questão que, para mim, também acaba por ser relevante no contexto em que, quando vemos interesses diferentes a juntarem-se, devemos sempre questionar. E, por exemplo, uma vez que falas em Jorge Soros, claro que para as pessoas o filho do Soros casar-se pode não ser nada de especial. Já casar-se com aquela pessoa que era braço direito da Hillary Clinton e continua a ter alguma relevância nos corredores de Washington, a mim já me faz soar alguns alarmes. Sem dúvida. O Jorge Soros, que está metido em tudo o que é negro e obscuro, desde a USAID, desde essas agências todas, ONGs todas, que têm patrocinado as fraudes eleitorais, as questões de imigração, tudo em nome da equidade, da não discriminação e do bem, mas eles estão a patrocinar aí esta divisão da população, de nos porem uns contra os outros, pretos contra brancos, racista contra não racista, negacionista contra não negacionista. Isto é tudo propositado. Porquê? Porque enquanto nós andamos aqui a matar-nos uns aos outros, a discutir-nos, eles lá em cima fazem e implementam as agendas que quiserem. E é fácil, se eu e tu nos estamos aqui a matar os dois, eles nem precisam de fazer nada, nós estamos a autodestruir-nos. Por isso é que eles, às vezes, muitas televisões a impular muito esta questão do racismo, da xenofobia, para nos porem mesmo uns contra os outros. E só para terminar, hoje, ou creio que ontem ou hoje já foi aprovado, por exemplo, na Grã-Bretanha, o aborto até aos 9 meses. Ou seja, até ao dia anterior ao nascimento da criança. Tens pior também, desculpa interromper, na Noruega também, além de lá é até aos 6 meses, mas lá também há abortos seletivos. Se sair menina e tu quiseres menino, podes abortar. Se sair gêmeos e não quiseres ter dois de uma vez, também podes escolher matar um assim só porque sim. É nesse ponto em que estamos. Assim está a sociedade. Mas também não deve ser e não é condição sine qua non quem defende, por exemplo, a vida ser um conservador. Parece que, de alguma forma, também nos últimos anos, isso diluiu-se. É possível ser a favor da liberdade de expressão, é possível ser a favor da economia de mercado e não ser um liberal. É possível ser a favor, digamos, da liberdade de expressão e não ser, por assim dizer, não ser um comunista ou um socialista ou o que quer que seja, não é? Claro que sim. Eu, por exemplo, no meu caso, eu concebo que em algumas determinadas situações excepcionais o aborto possa acontecer, em determinadas situações muito excepcionais. Agora, fazer disso um capricho, porque não me apetece ter filhos... Não, agora, uma criança que seja violada e que não tem maturidade para ter uma criança, aceito, se há uma má formação do feto que seja grave, que ponha em risco a mãe, aceito. Há pessoas que vão achar isto escandaloso, é como quiserem, mas é a minha liberdade. Pronto, agora, não acho que deva ser feito como nestes moldes em que quase que, nem vou usar preservativo ou não vou ter cuidado porque depois aborto. Não, estamos a falar de uma vida. E acaba de alguma forma também mostrar os paradoxos que vamos vivendo. Porque, por exemplo, os mesmos que defendem determinados conteúdos de teor sexual na disciplina de cidadania são os mesmos que impedem que exista uma disciplina de literacia financeira nas escolas, não é? Sim, porque uma pessoa que tenha literacia financeira vai ser autossustentável, vai ter o seu negócio e não vai ficar dependente do governo. O que é que estes governos querem? Querem pessoas que sejam dependentes, que vivam de subsídios, que isso até dá votos,
querem pessoas estupidificadas, que não pensem muito pela sua cabeça, vejam muitos reality shows, que não criem muitas ondas, querem pessoas dependentes da Big Pharma, dependentes de depressivos, de medicamentos, que com avanças ali à Big Pharma. Porquê? Porque pessoas enfraquecidas fisicamente também se ficam enfraquecidas mentalmente e não questionam, não vão criar ondas, não se vão manifestar, não vão criar motins, vão votar. Se há uma pandemia é para usar máscara, é para usar máscara. Se há um confinamento climático é para fechar em casa, é para ficar em casa. Se é para dar 5 jardas aos filhos, é para dar. E não levantam ondas. Mas pessoas que pensem pela sua cabeça, pessoas que tenham a literacia financeira, que tenham os seus negócios, que tenham a sua independência, aí já vão incomodar. Olha, achas que de alguma forma Robert Kennedy Jr. Vem trazer aqui uma cisão nesse alinhamento? É notícia hoje que um dos principais produtores ou fabricantes de cereais nos Estados Unidos vai retirar determinados colorantes dos cereais que têm vendido ao longo destas décadas. Sim, já é efeito do Kennedy, com certeza, porque ele está a fazer... A limpeza não é só no que diz respeito aos fármacos, às vacinas, etc., é também na alimentação. Nós estamos assim envenenados diariamente de todas as maneiras, através dos fármacos, através dessa coisa que não convém dizer no YouTube, através da alimentação com os alimentos processados, com aqueles alimentos todos alterados, com os chemtrails todos que andam aí pelo céu, porque não me venham dizer que é normal num dia estar isto tudo aos riscos, no outro dia não estar. Mas estás a ver uma coisa que nós discordamos, mas depois falamos sobre isso. Não, mas eu não sou... Porque há a condensação normal do ar quando os aviões voam. Tem a ver com... Mas eu também penso assim, eu penso que não estão a pôr nada que seja assim tão mau, porque os políticos também respiram o mesmo ar. Agora, o que eu te digo é, eu acho estranho, tu tens se assim fosse, todos os dias tinha que haver riscos, todos os dias há voos de longo curso. De repente, não, depende de várias condições. Eu não sei, olha, às vezes tenho um domingo em que está tudo aos quadrados e eu vejo o mesmo, eu já filmei o mesmo avião fazer 6 linhas assim seguidas. Assim, a descer e a subir. O mesmo avião, eu filmei com o meu telemóvel ali no Alentejo. E depois tens dias em que o céu está limpo e tu pensas, então, mas isto tinha que haver riscos todos os dias. E porque é que há uns que fazem... Pronto. Mas atenção que a geoengenharia isso está... Mas estás a ver, aqui para mim é mais uma vez. Mas isto é que é estamos aqui à mesa a mostrar que, de facto, podemos estar do lado da barricada porque há assuntos muito mais importantes que nos unem do que propriamente este que nos separa, ou talvez a ida à Lua. Mas isso é outra história. Não, a ida à Lua que eu também não acredito. Não acredito, não é por ser maluquinha, não acredito, porque eu também já pesquiso sobre isso. Está bem, lá está. Mas o conversar é que é bom, por exemplo, porque tu dás um argumento, eu dou outro, e depois um vai pesquisar, o outro vai pesquisar, e é esse tipo de pessoas que pensam pela sua cabeça, que vão pesquisar, que esta gente não quer, né? Querem aqueles que vejam televisão 24/24, ou ouçam ao bem. Até que as mensagens subliminares, as cores, o pescar da televisão... Eles é que nos dizem o que é que devemos pensar. Eles querem o nosso bem, eles querem, tudo o que eles fazem é para o nosso bem. É interessante como aqueles que querem salvar a democracia são os primeiros a cortar direitos e liberdades que a democracia nos deu, não é? E a rotular-nos a nós de fascistas e de xenófobos e tudo, quando eles é que nos privam dos direitos mais elementares. Achas que de alguma forma, dentro disto que tem sido, ou dentro daquilo que foi os ecos da pandemia, a candidatura de Gouveia e Melo representa de alguma forma isso? Sim, o Gouveia e Melo, eu não sei, eu vou ter que dizer, para mim ele é um traidor da nossa nação. E é um hipócrita porque ninguém se esquece que ele disse que eu preferia colocar uma corda no pescoço do que ser político. E agora está a assumir aqui a candidatura. E eu não me esqueço que ele chantageou milhões de portugueses com aquela questão que nós sabemos, incluindo crianças, jovens, militares. Eu tive relatos de militares que disseram fui chantageado se não era colocada a 300 km da minha casa. Ainda tive que assinar um termo de responsabilidade do que me acontecesse, que aquilo era culpa minha e não do Estado. Um homem que faz isso não tem escrúpulos. Fora o que ele fez, que é aquela questão do navio do Lamego, dos navios do Lamego, etc. Portanto, ele, para mim, ele é o candidato do sistema, foi lá posto de propósito. Só que preocupa-me porque ele é um homem de missão e ele, se lhe dão a missão de fazer aquilo, ele vai até ao fim. Mas eu aí acredito, e já estiveste aqui, a Joana Amaral Dias, ela já anunciou a sua candidatura, eu acredito que vamos ter uma surpresa com a Joana. E até porque se o Chega não apresentar candidato, como eu acho que não vai apresentar, o feedback que eu tenho das ruas é que a maior parte dos eleitores do Chega, não é a maior parte, mas muitos vão votar nela. Outros vão votar no Almirante porque vão ainda hipnotizados. O homem que salvou o país tanto, que deixa-me só concluir, que eu estive na Roménia, que foi o país que menos vacinado da Europa, com 30% apenas da população,
e estão tão bem como nós. E depois não querem que investiguemos ou não querem que façamos notícia, por exemplo, do aumento do número da mortalidade infantil, Das miocardites, ou seja, como se não pudéssemos relacionar uma coisa à outra, não é? Sim, mas aí já tens um avanço, já tens partidos. Antes era impensável ver partidos a falarem nisso e tu neste momento tens o Chega, mesmo a Iniciativa Liberal às vezes, embora eles sejam woke, mas já tens o Chega, o ADN, a baterem muito na questão do tratado pandémico, na questão de se fazer um relacionamento com essas doenças todas, boom de doenças, a coisas que foram dadas às pessoas. Já temos aí partidos a bater muito na questão da ideologia de género, na questão da imigração. Eram coisas impensáveis. Isto tudo surgiu com o Covid. O Covid, apesar de tudo, eu acho que fez bem à população, porque eles quiseram, foi uma experiência para ver até que ponto é que nós obedecíamos de uma forma estúpida, mas foi uma forma também de despertar tantos milhões que eles agora tão cedo, eles bem vão tentar, mas não vão conseguir. Não vão conseguir. Estou extremamente confiante. Não imitam. Não vão conseguir. Lá vou eles atrás. Não vão conseguir. Claro, tanto que não imitam a peça, que na sequência do Covid tivemos, por exemplo, o conflito na Rússia e logo imediatamente todas as pessoas começaram a questionar, espera aí, deixa lá ver o que é que eles nos estão a dizer e a ver as coisas de outra forma. E até nesse conflito da Rússia o tempo deu-nos razão e afinal os que andavam aí Slava Ucrânia agora percebem que Slava Ucrânia nada, são todos maus, há interesses por trás e havia uma administração norte-americana liderada pelo Biden por trás de tudo. Mas o que me parece a mim, Sérgio, e não sei se concordarás ou não, é que quando nós colocamos em cima da mesa, e na questão da Ucrânia, por exemplo, a existência de neonazis na Ucrânia, real, comprovada, que já comprovada, com festivais de música que eram, por assim dizer, o escape deste grupo de pessoas, imediatamente somos qualificados. Exato. Eu posso não gostar do Putin e achar que aquela intervenção na Ucrânia, eu não sei, poderá eventualmente ter alguma razão de ser. Não, mas as pessoas na Ucrânia nunca falam no principal. A questão da Ucrânia chama-se Donbass. O povo do Donbass, que é russófono, 90% russófono, é massacrado há 10 anos pelos ucranianos. Mas massacrado. Se tu fores lá, eu perguntava, vocês querem ser ucranianos? Milícias. Existiam milícias. Batalhão Azov da Ucrânia. Vocês querem ser russos ou ucranianos? Eles dizem que queremos ser russos. Para essa malta toda do Donbass, esta ocupação até foi um salvar. Só que as televisões nunca dizem nada disto. Metem o papão que não, a Rússia quer comer a Ucrânia e depois vai comer a Polónia. É tudo uma treta. Chegar a Lisboa. Esta guerra é nem nova, tem 10 anos. Só que porquê é que eu fui pesquisar isso e porquê é que eu descobri isto? Porque, a partir da altura em que percebi que na pandemia nos enganaram e depois vejo numa guerra a Ursula von der Leyen logo se lava a Ucrânia, as televisões todas a virar o nosso pensamento para ali. Eu, não, pera, se eles me querem levar o meu pensamento para ali, alguma coisa se passa aqui. Se calaram todos os meios de comunicação russos, alguma coisa se passa aqui. E foi aí que eu percebi, a Ucrânia é o país mais corrupto da Terra, a Ucrânia com laboratórios bioquímicos dos Estados Unidos, tráfico humano, blá, 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 blá. Pronto, depois foi. Fora aquilo que ainda está a ser investigado, da corrupção com a família Biden, já... Sim, o filho do Hunter Biden e a intromissão lá, sim, mas a questão essencial é essa. Mas felizmente aí houve generais que até tiveram algum tempo de antena nas televisões e que explicaram a questão do Donbass. Porque tudo se circunscreve ao Donbass. E aquela população não está em guerra com a Ucrânia há 9 anos. Sim, mas quando tu vês vês um painel com um general e depois estão 4 que não são generais, mais o mediador, não é o moderador que não modera nada, vês o desequilíbrio como vimos nas eleições, da informação. Não como vimos nas eleições, em que o André Ventura perdia sempre todos os debates. Mas depois as urnas mostraram outra coisa. Mas eles já perderam alguma vergonha, vergonha de fazer às escondidas, porque logo a seguir começaram a dizer que quem votou no Chega é tudo gente burra. Sim, e os bonecos da Marinha Grande, etc. Está-lhes a ser ao contrário, porque eu também já vi na televisão eles próprios dizerem nós agora ninguém acredita em nós, agora chamam-nos o jornalixo. Eles já estão a ter noção, Isso está-me a dar um prazer enorme, obviamente, porque sabe, injustiças comigo não dá. E eu também gosto de que alguém dê uma boa lição. E eu acho que eles vão pagar muito caro isto. Mas sabes que eu fico, quando me lembro desta fase, fico um bocado triste, porque eu penso que nós, pelo caminho, perdemos uma pessoa
que tinha um valor enorme, foi nosso convidado várias vezes aqui, o António Abreu, do Notícias Viriato, que viu a sua vida virada de pernas para o ar, que recebeu ameaças de morte, e não vou dizer que sucumbiu às ameaças, mas que, pronto, tomou uma decisão de deixar de falar isso. E recordo da entrevista que ele fez ao Robert Malone, onde eu também entrevistei, mas eu entrevistei na casa dele nos Estados Unidos também, que foi incrível. É assim, eu no início também, eu sofri ameaças de morte, sofri as piores ofensas possíveis, que morresse eu, a minha família, os meus filhos, ficássemos todos ligados a ventiladores. Isso foi o prato do dia, fizeram contas fake, deitaram-me dezenas de páginas abaixo, 13 canais do YouTube abaixo. É assim, nem toda a gente tem a mesma estaleca, não é, para aguentar ataques desses que mexam com a família, com os filhos, não é? Por exemplo, eu sei que estou a pôr em xeque a minha própria segurança. Eu estou a fazer um documentário sobre os reis do narcotráfico no Brasil, que é o STF. O PCC está aqui em Portugal com mais de 1000 elementos. Eu posso aparecer amanhã morto. Só que é assim, o meu sentido de injustiça, de luta contra a injustiça é tão grande que eu não penso sequer nisso. Eu vou até às últimas consequências e se tiver que morrer, que os meus filhos se lembrem de mim como alguém que lutou. E não achas estranho que os meios de comunicação social, que têm muito mais ferramentas do que tu, não peguem nisso, não vão atrás disso, não esmiuçem, não... Não acho estranho, porque eles são pagos precisamente para camuflar, deliberadamente para camuflar, para orientar as pessoas. Então é assim, o Estado paga 15 milhões ou 20 milhões por ano esta gente toda. Eles não são independentes, eles recebem para manter uma narrativa. Para não dizer que depois os grupos de informação, as principais agências mundiais, são controladas por 4 ou 5 famílias. A France Press, a Reuters, isso, na pandemia víamos que eles nem o cabeçalho mudavam, era a mesma notícia em não sei quantos jornais, no italiano, no espanhol, agora com as alterações climáticas. E nós, cá em Portugal, principalmente é a SIC e a CNN, são os maiores cancros que existem. A SIC e a CNN... É assim, deve-se cultivar o perdão na religião, etc. Mas eu digo aqui, eu nunca perdoarei essa gente da SIC, da CNN, nunca os perdoarei, meu. Eles são cúmplices de atrocidades, são cúmplices de ataques, das piores violações dos nossos direitos. Eu nunca os vou perdoar, nunca. Olha, Sérgio, o que é que um cidadão em Portugal então pode fazer? Que sistemas é que nós podemos implementar naquilo que é a nossa busca de informação e a nossa recolha de informação? Porque também é necessário informação para viver, não é? Assim, nas televisões não a encontrará com certeza. Eu acho que é cada pessoa pesquisar por si própria. Por exemplo, eu na pandemia não foi tão fácil. A primeira coisa que eu fiz foi, já se morria em Portugal de doenças respiratórias. Chego lá e vejo 3.000 por ano de gripe. Ver os números. Ok, então, pronto. Qual é a média de idades da gripe? Ok, 85 anos. Qual é a média de idade da Covid? Igual. Conjunto de outras doenças respiratórias, pneumonias, mais 5.000 por ano, cânceres do pulmão, mais não sei quantos. Então já morriam 15.000 portugueses por ano desta idade, desta faixa. Então, se calhar, não é preciso estar assim tão assustado. É fazer o mesmo em relação aos outros medos todos que a televisão vende. Agora, o problema é que há aí coisas que estão ao caminho que nos podem, até nós, os que somos ativistas, entalar, nomeadamente a questão do dinheiro digital, da carteira digital, porque aí ficamos entalados, porque se deixa de haver dinheiro digital, deixamos... Mas, por exemplo, estás a ver aqui um partido como o Chega, uma das propostas do Chega foi cooptada por este governo, tanto quanto eu sei, foi apresentada ontem ou anteontem, que é o número único de cidadão, que, para quem está um bocado mais atento, é daqueles processos que preferíamos ter separação entre aquilo que sou eu enquanto empresário e o que sou eu enquanto cidadão. Sim, o problema é que todas essas coisas podem ser usadas para o bem e para o mal. É como a inteligência artificial. Isto pode ser horrível para nós, como também tem muita coisa boa. É como, por exemplo, nós somos assumidamente controlados por tudo. Eu vim do Porto ainda agora, o Estado sabe onde é que eu passei, a que horas, porquê? Porque eu tenho a Via Verde, eu assumo que estou a ser controlado pela Via Verde. Eu paguei com o multibanco na estação de serviço, eu permiti que o Estado soubesse onde é que eu estou. Cada vez que o teu telemóvel contacta uma das torres... Exatamente, e vim com o GPS no carro. Portanto, neste momento eu assumi que estou a ser controlado. Agora, se eu não quiser ser controlado, olha, não uso multibanco, não uso Via Verde, não uso GPS, não uso telemóvel e levo uma
vida mais primitiva. Tudo pode ser usado para o bem ou para o mal. Mas é preciso é que possas levar essa vida primitiva. E, por exemplo, se retirarem o dinheiro físico... Aí ficamos entalados, porque depois implementam a carteira digital e depois, se eu digo na rede social uma coisa que eu não devia dizer, congela uma conta e ao congelar a conta eu fico sem carta de condução, sem poder ir, sem com as finanças bloqueadas, etc. Se eu não tomo a vacina que eles dizem que eu tenho de tomar, sou um mau cidadão, bloqueiam umas contas até eu ser um bom cidadão, aí ficamos no sistema chinês escravizados. Mas é contra isso que nós vamos lutar e eu acredito que eles não vão conseguir isso porque há cada vez mais gente desperta, incluindo jovens, muito jovens. Qualquer dia vou desafiar para ir à China e depois dizer-vos se é isso mesmo que tu vês lá. Mas isso é outra história. Sim, As 3 semanas que eu lá tive, vi outras coisas, mas tudo bem. Olha, Sérgio, não achas que também em Portugal já começa a existir, por assim dizer, alguma mudança? E deixa-me falar um bocadinho o resultado das eleições contigo, embora não seja o tema, o facto de ver uma representação parlamentar superior à do PS por parte de um partido pela primeira vez na história da democracia é importante? É muito importante e foi uma chapada nas televisões, uma chapada na imprensa militante, no consórcio da imprensa, foi uma chapada. Porque o partido que eles mais bateram, o partido que eles rotularam de extremistas, foi o partido que mais subiu. E não só subiu, como se tornou líder da oposição. Isto foi a maior chapada possível. E fez com que mais pessoas acordem porque percebem, espera aí, então mas dizem que eles são o bicho-papão e eles ganham e afinal há tanta gente a pensar. E mais, e o Chega está a acontecer um fenómeno que é, antes as pessoas tinham vergonha de dizer que eram do Chega. Votavam com vergonha. Agora as pessoas estão a ter um orgulho. É tipo aquela cena... Eu vejo memes no TikTok. Tenho orgulho em ser do Chega. Ou seja, as coisas já se inverteram tanto. Antes era o voto tímido, chamado Antes era o voto tímido e envergonhado. Eu dou-te o exemplo da minha irmã. Há 2 anos eu falava do Chega. Pá, fala baixo, não me envergonho, estamos aqui no café. E agora chega-me à boca cheia. Sérgio, voto no Chega e mete no TikTok a t-shirt do Chega. Porque agora está na moda até ser do Chega. Ou seja, isto é a maior chapada. Depois deu muito gosto de ver o PS passar para 3º lugar. Porque só nós sabemos o quão nefasto é o socialismo e o comunismo, e vê-los a serem humilhados ali para 3º lugar foi fantástico. E também ver o desaparecimento do Bloco de Esquerda, também digo que deu-me um prazer grande, porque eles são representam o que há de pior, e vê-los, eles que tiveram 19 em 2019, agora têm 1, caminham para o cemitério dos partidos junto ao CDS, os próprios comunistas também vão para o mesmo caminho. A única coisa aqui que me preocupa é o LIVRE, que é um partido perigoso, muito perigoso, aquele homem, aquele Tavares, Vladimir Tavares é muito perigoso, e o facto de termos no governo o Luís Montenegro, que fez campanha com a Ursula von der Leyen, que é para mim o maior demónio, um dos maiores demónios à face da Terra. Mas aí estás feito ao bife, porque tens o António Costa a pé dela, o Durão Barroso foi uma pessoa importante e está lá e continua a ser uma alavanca. Recentemente tivesse o encontro Bilderberg, que vai ser analisado também aqui esta o CEO semana. Da Pfizer lá esteve, o Borla, Alberto Borla, que fez negócios com a Ursula von der Leyen por SMS, mas até isso está a vir a lume. Mas até eu acho que eles, é assim, mesmo este governo do PSD, eu acho que eles são tão maus que eles vão se autodestruir novamente. Tal como se autodestruíram recente nos últimos anos, esta legislatura para mim não vai chegar ao fim. E acredito mesmo, com todos os defeitos que tenham, porque eu não gosto de política e acho que todos os partidos são péssimos e maus. O Chega, por exemplo, tem muita porcaria lá também, muita. Mas o meu critério é escolher o menos mau. E dentro do menos mau, aquele onde eu vejo pessoas de valor acaba por ser no Chega, por causa da Rita Matias, Pedro Frazão, André Ventura. Vejo ali o ADN também, que é o João Amaral Dias, etc. São aqueles que eu vejo que podem mudar. Porque eu faço um exercício que é simples e as pessoas lá em casa podem fazer. Imaginem Portugal, se não existisse o Chega. Imaginem. Isto era um passador de todas as agendas da imigração. Ninguém confrontava esta questão da imigração. Ninguém falava da questão pandémica. Ninguém falava da questão climática, da corrupção. Ninguém. Era um passador. Este país mergulhava. Nós já vamos para 2 milhões de imigrantes. Em 10, 20, 30 anos passávamos a ter metade da população. Portanto, imaginem Portugal sem o Chega. E para terminar... Isto vai ser uma provocação. Dá-lhe, carrega aí, que eu gosto disso. O que é que achas de ferramentas da comunicação social como polígrafos e outros oráculos de Delfos que andam por aí? Acho brilhante na ótica deles, porque é uma maneira deles ainda serem mais detentores da verdade e terem um pretexto para derrubar contas
e para perseguir pessoas, porque não é a própria rede social que está a derrubar, é o polígrafo que disse, portanto é uma declaração falsa e que castiga. O plano deles é brilhante, só que o plano deles está-lhes assim todo ao contrário. Muito bem. Olha, Sérgio, quem quiser acompanhar as tuas conversas e aventuras, como é que o pode fazer? É no canal Sérgio Tavares no YouTube, quase 500 mil, também no Instagram, canal Sérgio Tavares, mais de 500 mil. Felizmente tenho uma legião de pessoas que me seguem e que gostam do meu trabalho, porque eu ando pelo mundo inteiro a mostrar outras perspectivas, nomeadamente aquilo que falávamos em off. Tenho um podcast que é gravado nos 8 países da CPLP, para unir povos, para darmos as mãos, falarmos a mesma linguagem em torno da liberdade, do bem da família. E é impressão minha ou já ouvi música também no podcast? Músicos e... Sim, tudo. Até eu próprio entrei no videoclipe do Badocha. Eu gosto... Porque temos também que... A vida, a vida não pode não pode ser só preocupações, não pode ser só abrir os olhos. Não, também temos que viver a vida descontraída. Então, no meu canal há um bocadinho de tudo, mas também open mind. Muito bem. Sérgio Tavares, obrigado por ter estado aqui connosco uma vez mais. Muito gosto. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Quero relembrar que é muito importante que você subscreva também o nosso canal do YouTube. Não é só ver as conversas, é colocar lá o seu gosto, fazer as suas partilhas. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite, a dizer que amanhã estamos de volta para mais uma conversa e para mais um programa. Boa noite.